E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Frota, sou um dos professores do projeto Banha Vermelha e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos resolver a prova de português do concurso de admissão do Colégio Militar de Fortaleza 2011/2012. Ou seja, o concurso foi aplicado em 2011, a prova foi aplicada em 2011 para que os alunos possam ingressar no colégio em 2012. Bom, pessoal, eu sei que no momento que esse vídeo está chegando para vocês, o concurso do Colégio Militar já passou, né? Então, assim, talvez vocês podem até pensar que não faz sentido vocês estarem resolvendo a prova do Colégio Militar se ele já passou, sendo que tanto o Colégio da Polícia Militar quanto o Colégio dos Bombeiros, eles disponibilizam poucas provas passadas no site deles. Então a gente basicamente já gravou vídeo de todas ou então usou elas para fazer simulados para vocês. Então a gente não tem mais prova no site deles e é extremamente difícil de encontrar outras provas passadas em outros sites, né? E portanto a gente optou por gravar mesmo do Colégio Militar, que tem várias provas, ainda tem várias que a gente pode gravar, né? Então, mesmo que o Colégio Militar já tenha passado, esses concursos, apesar de suas diferenças, são muito parecidos, né? Então, resolvendo uma prova do Colégio Militar, você acaba treinando também, né? Já que os conteúdos são parecidos, as questões são similares, você acaba treinando também para o Colégio da Polícia e para os Bombeiros. Então, vale a pena você ver esse vídeo. Talvez, eu já falei aqui qual é a prova que a gente vai estar resolvendo, então vocês podem pausar o vídeo, tentar resolver a prova no site, né? No próprio site do Colégio Militar você encontra facilmente essa prova na parte de provas passadas, tem o gabarito, tem tudo. Tenta resolver, volta aqui no vídeo e vê a gente resolvendo. É uma ótima forma de você treinar para os outros concursos. Então vamos lá, pessoal, já fizemos outras provas do Colégio Militar, né? Vou passar aqui devagarzinho na parte de instruções dos candidatos, caso vocês queiram ler, né? Não deve mudar muito das outras provas, mas estamos passando aí devagar, né? Porque, como eu sempre digo, apesar que no dia da prova eles vão ler isso para vocês, é bom você já saber o que é que eles vão falar aí, né? Saber o que pode levar para o concurso, saber a quantidade de questões e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar. Prova de língua portuguesa, primeira parte. Marque no cartão resposta, anexo, a única alternativa correta correspondente a cada item, né? Então, texto 1, Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker nasceu em 1847, morreu em 1912, é o criador genial de uma das mais famosas e horripilantes histórias de terror de todos os tempos. Baseados no folclore da Transilvânia e num personagem real, o rei Vlad, o Empalador, redigiu um relato que tem assombrado gerações consecutivas de leitores, transformando-se num mito adaptado para o cinema, quadrinhos e TV, talvez o mais significativo desses últimos 2 séculos. O Drácula é uma história de vampiros e lobisomens, de criaturas que estando mortas permanecem vivas. É também uma história de pessoas corajosas que se lançam à destruição de uma insólita e maléfica ameaça. Como quer que seja, permanece intacta nessas histórias a mesma emoção de milhões de leitores e espectadores que penetraram na história que se inicia num castelo desolado nas sombrias florestas da Transilvânia. Lá, um jovem inglês é mantido em cativeiro, à espera de um destino terrível. Longe dele, sua noiva bela e jovem é atacada por uma doença misteriosa que parece extrair o sangue de suas veias. Por trás de tudo, a força sinistra que ameaça suas vidas. Conde Drácula, o vampiro vindo do fundo dos séculos, né? Então, um texto aqui, bem comum essas provas terem vários textos para a gente analisar, né? Então vamos ver o que é que as primeiras perguntas dessa prova vai perguntar sobre esse texto. Questão número 1. Criador genial de uma das mais famosas e horripilantes histórias de terror de todos os tempos, está presente a ideia de... Bom, pessoal, vamos ver. Letra A. Destaque da obra no grau mais elevado. Bom, vamos primeiro dar uma olhada de novo nesse fragmento aqui. Criador genial de uma das mais famosas e horripilantes, ou seja, ele está elevando a história, né, a um grau bem alto, uma das mais famosas e horripilantes histórias de terror. Então não é de qualquer história, ele está restringindo, é uma das mais famosas e horripilantes histórias de terror.
né, de todos os tempos. Então, ó, destaque da obra no grau mais elevado sendo que ele está colocando num grupo, né, que é a história de terror. Então, acho que a A não é a mais adequada para a gente marcar, né? B, destaque da obra no grau mais elevado em relação a um conjunto de elementos. Ó, essa aí eu já acho que é a certa. É o destaque mais elevado, é uma das mais famosas e horripilantes num conjunto de elementos que é o quê? Qual é o conjunto de elementos? História de terror. É uma das histórias de terror mais famosas e horripilantes, né? Eu acho que é o item B, mas vamos ver porque é que o resto está errado. C, comparação da obra entre duas ou mais obras do gênero. Não, ele está comparando entre todas as obras do gênero, não é só uma ou duas, né? São todas do gênero. E ele não está só comparando, como ele também está elevando a obra, né? D, destaque da qualidade no grau inferior mais intenso. Não é inferior, é superior. Ele está exaltando a obra, né? Mais famosa e horripilante, né? Uma das melhores que tem. E destaque da obra no grau mais inferior. Já corta isso aqui, não é inferior, como a gente falou no item anterior. Então a resposta realmente é o item B, de bola. Vamos agora para a questão 2. Quanto ao uso do pronome possessivo suas, presentes nas linhas 16, 18 e 19 do texto 1, podemos afirmar que... Então vamos primeiro voltar no texto e ver onde é que isso está, né? Então, ó, 16. Lá um jovem inglês é mantido em cativeiro à espera de um destino terrível. Longe de sua, né? Aqui é o primeiro sua, noiva bela e jovem é atacado por uma doença misteriosa, que parece extrair o sangue de suas veias. Por trás de tudo, a força sinistra que ameaça suas vidas. Então são esses suas. Sua, noiva bela, então a noiva bela que é sua, ou seja, é do jovem inglês, né? Esse sua, ele está falando que a noiva bela é do jovem inglês. Esse outro suas, suas veias, né? Então as veias que são suas, né? São de quem? Ela é da jovem, né? A jovem, ela tem as suas veias, né? Então esse suas é referente à jovem. E o último suas, ele fala da vida referente aos dois, né? Ó, é uma força sinistra que ameaça suas vidas, né? Suas vidas, né? A vida do jovem e a vida da noiva dele, né? Então as vidas que é referente à jovem, ao jovem, né? E à noiva dele. Então vamos ver o que a questão pede, né? Podemos afirmar que, sobre os suas presentes nas linhas 16, 18 e 19, as três ocorrências representam o mesmo referente? Não, errado. Porque quais são os referentes dessa? O referente da primeira é o jovem inglês, né? O referente da segunda suas, como a gente viu, vou até voltar enquanto eu falo, né? Só para vocês conseguirem ver, né? O referente do primeiro suas é o que? É o jovem, né? A noiva bela é de quem? É do jovem inglês. Depois, o segundo suas, as veias são de quem? É da jovem, né? Então, da jovem, né? Da noiva bela, que é mulher do jovem inglês, é noiva do jovem inglês. Então, ó, já vemos que o primeiro e o segundo suas têm referentes diferentes. Um é o jovem inglês, o outro é a noiva. E por último, o último suas vidas. Suas vidas, as suas está se referindo ao que? As vidas são de quem? São do jovem inglês e da bela, e da noiva bela, né? Que é outro referente, né? Você pode dizer que é o referente do primeiro e do segundo juntos, né? Então isso conta como um outro referente, né? O primeiro sua está se referindo ao jovem, o segundo sua está se referindo a noiva, e o último está se referindo a ambos, né? Aos dois. Então são três referentes diferentes, né? Então vamos ver, ó. As três ocorrentes representam o mesmo referente? Não. O referente das linhas 16 e 18 é o mesmo? Não. O referente das linhas 18 e 19 é o mesmo? Também não. As três ocorrências não representam o mesmo referente. Correto, como eu tinha falado, cada um tem um referente, né? Então a resposta é o item D. O item me diz que a referência das linhas 16 e 19 é o mesmo, também está errado. Realmente a resposta é o item D de dado. Então vamos agora para o segundo texto, Diário de Mina Harker. Vamos lá. 30 de setembro. 2 horas depois do jantar, estávamos reunidos no gabinete do Dr. Seward. O professor Van Helsing
ficou na cabeceira e eu à sua direita, fazendo as funções de secretária. Jonathan sentou-se perto de mim. Em frente estava Lord Godmilton e Dr. Seward e o Sr. Morris. Creio, começou o professor, que devo dizer algumas palavras sobre os inimigos que temos de enfrentar. Os vampiros existem, não podemos duvidar disso. Mas se formos capazes de salvar mas se formos incapazes de salvar a desventurada Miss Lucy, temos o dever de trabalhar para que outras almas não pereçam, quando as podemos salvar. O vampiro rei não morre como a abelha quando se pica. Fica mais forte e capaz de praticar o mal. Esse vampiro que está entre nós é mais forte que 20 homens. É mais audacioso que qualquer mortal e se vale ainda da prática de adivinhar o futuro invocando os mortos. Pode, dentro de certas limitações, aparecer à vontade sobre qualquer das formas de que dispõe. Pode, dentro de sua categoria, dirigir os elementos, a tempestade, o nevoeiro, o raio. Pode dar ordem a seres inferiores, o rato, o morcego, a coruja, a raposa e o lobo. Pode crescer e tornar-se pequeno. Pode, às vezes, desaparecer e tornar-se desconhecido. Não será fácil destruí-lo, mas temos um dever diante de nós e não podemos recuar. Todos nós sabemos contra o que temos que lutar, mas também temos a nosso favor os recursos da ciência, a liberdade de agir e raciocinar, e podemos dispor tanto das horas do dia quanto da noite. Lutamos por uma causa. Tudo isso tem grande importância. Vejamos as limitações dos vampiros em geral e, em particular, daquele contra o qual temos que lutar. O vampiro não morre com a passagem do tempo simplesmente. Fortalece-se quando dispor do sangue dos vivos. E mais do que isso, ele pode mesmo rejuvenescer, mas não pode se fortalecer sem a dieta de sangue. Não come outra coisa. O amigo Jonathan, que morou com ele durante semanas, jamais o viu comer. Não produz sombra, nem se reflete no espelho. Tem uma força prodigiosa. Pode se transformar em um lobo ou em morcego. Pode surgir no meio do nevoeiro. Pode vir sobre a forma de poeira. Pode ver no escuro. Pode fazer tudo isso, mas não é livre. Não pode ir aonde quer. Não pode entrar em lugar algum pela primeira vez, a não ser que alguém da casa o convide, embora, depois, possa entrar à vontade. Seu poder, como de todas as coisas malignas, cessa com o nascer do dia. Apenas em certas ocasiões tem liberdade ilimitada. Se não está no local ao qual pertence, só pode se mudar ao meio-dia ou no exato momento do nascer e do pôr do sol. Assim, ao passo que pode fazer o que quer dentro de seus limites, quando mora em seu túmulo, sua casa infernal, em seu lugar sacrílego, em outras ocasiões, só pode se mudar em oportunidade propícia. Existem coisas que o afligem tanto que não tem poder contra elas, como o alho e, entre outras coisas sagradas, o crucifixo, que o mantém à distância e silencioso. Há ainda outras coisas. Um ramo de rosa silvestre colocado em seu caixão o impede de sair de lá. Uma bala abençoada disparada contra seu caixão mata-o de verdade. E, quanto à estaca, vocês já conhecem seu poder. Assim como a cabeça decepada, restituem-lhe a paz. Assim, precisamos descobrir a habitação deste ex-homem, prendê-lo em seu caixão e destruí-lo. Então vamos aqui às questões. O texto 2 é uma página do diário de Mina Hartley. A finalidade desse texto é: letra A, registrar fatos ocorridos no dia a dia de quem o escreve. Correto, né? Essa é justamente a definição de um diário, né? Você registra os fatos ocorridos do dia a dia de quem escreve. Quem está escrevendo o diário escreve os acontecimentos que ela presenciou, que ela viveu no dia dela. Então a resposta já é a letra A, né? Então, nos próximos itens nós temos algumas coisas parecidas, né? Mas não são a resposta. Vamos ver por quê. Divulgar os fatos ocorridos no dia das pessoas. Apesar dele contar os fatos ocorridos no dia das pessoas,
o propósito não é divulgar, e sim registrar, né? Tem uma diferença. Registrar, você mantém registro, você escreveu, está guardado. Divulgar é você sair mostrando para os outros. E ela não necessariamente quer mostrar o que aconteceu para os outros, né? Um diário você pode só guardar para si mesmo. Então, o mais certo seria registrar. Persuadir o leitor a pensar como quem o escreve. Não. Apesar de que você pode acabar entrando na cabeça da leitora, da escritora, quer dizer, na verdade o propósito do diário é registrar os fatos, realmente. Noticiar os fatos ocorridos no dia a dia das pessoas. Mais uma vez ele mudou de registrar para noticiar, mas na verdade o texto, né, um diário, ele não quer fazer notícia do que aconteceu, ele quer realmente só registrar, guardar, manter escrito, né, manter tudo por escrito. E instruir os leitores a partir das experiências relatadas, também não. Realmente a resposta é o item A mesmo. Vamos agora para a questão 4. O assunto principal do texto 2 é as limitações do vampiro em geral? Não, apesar de que ele fala das limitações dos vampiros, não é o principal tema do texto, né? O esclarecimento de quem é o inimigo que o grupo enfrentará. Na verdade, não. Porque, deixa eu só beber uma aguinha, pessoal. A garganta secou aqui de uma vez. Então vamos lá. Esclarecimento de quem é o inimigo que o grupo enfrentará. Não, porque apesar de que ele contar várias coisas sobre os vampiros, eles já sabem qual o inimigo que eles vão enfrentar. Ele não precisa esclarecer que eles vão enfrentar os vampiros. É um vampiro, né? Eles já sabem que vão enfrentar um vampiro, né? O que ele faz é contar mais sobre o que é que esse vampiro tem, né? O que eles falam mais sobre o que eles estão enfrentando, né? Fala mais sobre o vampiro, né? C. O poderio dos vampiros em geral e daquele contra o qual o grupo tem que lutar. Exatamente, eu acho que a resposta é o item C. Por quê? O poderio dos vampiros em geral. Bom, boa parte do texto ele fala o que é que os vampiros podem fazer, né? Por exemplo, eles podem comandar criaturas, né, como ratos, corujas, lobos. Pode se transformar em morcego e lobo. Pode controlar o clima, fazer tempestade, nevoeiro. Pode ficar pequeno, grande, né? Fica mais forte com sangue, tem força de 20 homens e tal. Então, ele fala do poderio dos vampiros. E ele fala do poderio dos vampiros em geral e daquele contra o qual o grupo tem que lutar. Então, ele também foca bastante no vampiro rei, se eu não me engano, o rei vampiro, um dos dois aí. Que é justamente o vampiro em específico que eles vão enfrentar. Tem outros, mas o que eles vão enfrentar é o vampiro rei ou o rei vampiro. Esqueci agora exatamente qual é o nome dele. D. A apresentação das coisas que afligem os vampiros. Ele fala disso como o alho, né, como o crucifixo, mas não é o assunto principal. Ele está pedindo o assunto principal, né? Isso aqui é só uma parte, o finalzinho. O temor do grupo em enfrentar tal inimigo. Ele também só passa, né? Ele diz, ele é muito temível, mas nós temos a ciência, nós temos a liberdade, não sei o que. Então, não é o assunto principal também. Realmente, eu acho que a resposta é o item C. Vamos agora para a questão 5. Lutamos por uma causa, a palavra destacado refere-se a. Então, causa. Qual é a causa que eles lutam? Vamos voltar aqui no texto, que a gente vai conseguir ver melhor. Por que eles estão lutando contra o vampiro rei, né? Porque, se fomos incapazes de salvar a desventurada Miss Lucy, temos o dever de trabalhar para que outras almas não pereçam quando as podemos salvar. Então, o que eles querem? Por que eles vão enfrentar o vampiro? Para salvar outras pessoas, para que outras pessoas não morram que nem a Miss Lucy, né? Então, vamos voltar para a questão, né? A causa é o quê? A causa é justamente, o item B, né? Olhando aqui, já deu para ver. A causa ele se refere ao dever do grupo de não permitir que outras pessoas sejam vítimas de vampiros, né? Que outras pessoas morram nas mãos de vampiros. Então, essa é a resposta correta, né? Então, eu não vou nem ler os outros itens, porque os outros itens dão... Vamos ler. Vamos ver os outros itens e ver porque eles estão errados, né? A incapacidade do grupo de salvar a desventurada Miss Lucy. Apesar deles se sentirem tristes, né, por não terem salvados,
eles vão atrás do vampiro não é para vingar a morte dela, e sim para impedir que outras pessoas morram, né? Então, realmente a resposta é o item B. Vamos lá, vamos ver porque o item C está errado, né? As limitações dos vampiros em geral, e em particular daquele contra o qual lutam. Não, a causa não é essa. A liberdade de agir e raciocinar, disposto tanto às horas do dia quanto à noite. Também não, isso aí é alguma das vantagens que ele tem, mas não é a causa pelo qual estão lutando. E item E, a dificuldade de destruir o vampiro contra o qual lutam. Também não, né? A causa realmente é o item B. Vamos agora para o C, né? Segundo o professor Van Helsing, não será fácil destruir o vampiro, porque os vampiros existem? Não, na história eles existem, mas não vai ser difícil destruir porque que eles existem, né? Outras coisas que fazem ser difícil destruir um vampiro, e não o simples fato da existência deles. Aí B, o poder dos vampiros cessa com o nascer do dia. Na verdade, isso é uma fraqueza dele, não uma dificuldade de destruí-lo, né? Ele não será fácil de destruir por causa dos poderes dele, né? Os vampiros às vezes têm liberdade ilimitada. Também não é exatamente isso. Ele às vezes tem liberdade ilimitada, mas não é por isso que vai ser difícil destruir o vampiro. D, os vampiros possuem uma força prodigiosa. Pronto. Essa seria uma boa alternativa para a gente marcar, mas também não é, porque apesar de ele ter uma força prodigiosa, né, ele é muito forte, né, ele falou força de 20 homens, sendo que não é exatamente por isso, né, tem várias outras coisas que fazem um vampiro ser difícil. Se fosse só isso, não seria tão difícil assim destruir o vampiro. Então vamos ver o item E, nossa última esperança, né, os vampiros têm um grande poderio. Pronto. É isso que faz ser difícil. Não é só a força prodigiosa do item B que faz ser difícil. É porque ele tem uma força prodigiosa, comanda criaturas, ele pode ficar pequeno e grande, ele controla as criaturas, controla o tempo, né? Fica mais forte quando bebe sangue. Então, realmente é o item E. Ele é tão difícil porque ele tem um grande poderio. É tão difícil de destruí-lo porque ele tem um grande poderio. Resposta da questão 6 é o item E. Vamos agora para 7. O antônimo de pereçam em temos o dever de trabalhar para que outras almas não pereçam almas não pereçam pereçam é sinônimo de morrer, de desaparecer, né, de acabar, né? Então uma alma não perecer seria pessoas não morrerem, almas não desaparecerem, não se perderem, a gente não perder mais pessoas para o vampiro. Então, como ele quer o antônimo, ele quer uma palavra que dê uma ideia justamente oposta. E a gente já no item A já se depara com nasçam. E nasçam é justamente o antônimo, né? Você nascer é o contrário de morrer, né? Se pereçam é sinônimo de morrer, nascer é o contrário da morte, né? O nascimento, a vida é o contrário da morte. Então o antônimo, a resposta certa é realmente o item A, né? 7 é item A. B, C, D e E, adoeçam, morram, sarem e acabem, não são antônimos de pereçam nessa situação. Então vamos lá. Texto 3, o terceiro texto. Diário de Mina Harker. Então, é o mesmo livro, né? O Diário de Mina Harker é o mesmo negócio. É um diário também. Ainda estamos no Diário de Mina Harker, só que é outro dia, agora é 6 de novembro, né? Então vamos lá. A tarde já ia muito adiantada quando eu e o professor Van Helsing seguimos rumo ao nascente. Quando tínhamos caminhado por uma milha, olhamos para trás e vimos o castelo de Drácula recortando o céu, imponente sobre um precipício quase a pique. Ao longe, ouviam-se uivos de lobo. Estavam longe, mas seu ruído, mesmo chegando abafado pela neve que caía, era pavoroso. O professor tirou da caixa seus binóculos e, olhando o horizonte, de repente gritou: "Venha ver, Madame Mina!" Bem à nossa frente, vi um grupo de homens montados a cavalo, rodeando uma carroça. Pelas vestimentas, pareciam ciganos. Sobre a carroça havia uma grande caixa quadrada. A noite chegava e eu sabia que quando o sol se escondesse, a coisa que ainda estava aprisionada na caixa adquiriria liberdade e poderia fugir à perseguição. O professor tomou o binóculo na mão e exclamou: "Veja, estão vindo depressa. Chicoteiam os cavalos e galopam com a maior velocidade que podem. Querem chegar antes do anoitecer. É possível que estejam muito atrasados." E falou excitado: "Veja, 2 cavaleiros chegam ao sul, a galope.
Deve ser Quinzel e John. Tome binóculos e olhe antes da neve ocultar tudo. Peguei o binóculos e olhei. Os dois homens podiam ser Dr. Seward e o Dr. Morris. De qualquer maneira, eu sabia que nenhum deles era Jonathan. Ao mesmo tempo, sabia que Jonathan não estava muito longe. E, olhando em torno, vi dois outros homens galopando a toda velocidade. Um deles era Jonathan e deduzi que o outro era Lord Godalming. Também, eles estavam perseguindo um grupo de homens com a carroça. Quando contei ao professor, ele preparou sua carabina. Eu peguei o revólver, disposto a utilizá-lo também, pois enquanto conversávamos, o uivo dos lobos estava se aproximando cada vez mais. Cada instante de espera parecia uma eternidade. O vento fazia a neve rodopiar e, às vezes, não enxergávamos nada. O sol já descia no horizonte e o grupo de ciganos se aproximava. De repente, duas vozes gritavam: "Alto!" Os ciganos podiam não entender a língua, mas o tom era inconfundível em qualquer língua em que a palavra fosse dita. Instintivamente, eles pararam e Lord Godalming e Jonathan aproximaram-se a galope de um lado e Dr. Seward e Sr. Morris de outro. O chefe dos ciganos deu ordem a seus homens de prosseguirem a cavalgada e eles obedeceram. Mas os quatro homens apontaram as carabinas e ordenaram ameaçadoramente que parassem. Os ciganos pararam de novo e o chefe lhe deu nova ordem. Cada um se muniu da arma que dispunha, faca ou pistola, e preparou-se para a luta. O chefe lançou o cavalo para a frente, apontando primeiro para o sol, que estava quase atingindo o alto da montanha, depois para o castelo. Disse alguma coisa que não podemos compreender. Em resposta, nossos quatro companheiros apearam e avançaram contra a carroça. O chefe dos ciganos deu uma ordem a seus homens, que imediatamente rodearam a carroça, formando um muro difícil de ser transposto. Vi Jonathan de um lado do círculo de homens e Quinzel de outro, forçando passagem para a carroça. A impetuosidade de Jonathan deu bom resultado. Ele conseguiu galgar a carroça e, com força inacreditável, empurrou a grande caixa para o chão, enquanto Jonathan procurava com desesperada energia levantar com seu facão a tampa da caixa do lado de cima. Sr. Morris atacou pelo outro lado, freneticamente. Sob os esforços conjuntos dos dois, a tampa da caixa foi aberta. O sol estava quase se escondendo sobre os cumes da montanha. Vi o conde estendido dentro da caixa, sobre a terra, uma parte da qual se espalhava sobre ele. Quando a caixa caíra da carroça, estava mortalmente pálido, parecendo uma figura de cera, e seus olhos vermelhos tinham aquela expressão horrível que eu conhecia tão bem. E, quando aqueles olhos viram o sol que se punha, a expressão de ódio transformou-se numa expressão de triunfo. Mas, naquele instante, o facão de Jonathan brilhou. Estremeci, ao vê-lo cortando a cabeça do conde fora. Ao mesmo tempo, a faca do Sr. Morris atravessou-lhe o coração. Foi como um milagre. Diante de nossos próprios olhos, em menos de um segundo, todo o corpo se transformou em pó e desapareceu de nossa vista. Vamos lá. O texto 3, vamos lá para a questão 8. É uma página de diário que registra uma narrativa com apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Analisando a introdução, a apresentação desse texto, pode-se dizer que ela indica... Então vamos ver com a introdução, o que ele introduz, né? Vamos começar aqui. Bom, ele introduz o dia, né, 6 de novembro, à tarde, quando eu e o professor Van House, né, alguns personagens, seguimos rumo ao nascente. O castelo do Drácula, né, ele já tinha caminhado a 1 milha do castelo do Drácula, então ele mostra o lugar, né? E depois, com o binóculo, ele diz que vê os outros integrantes do grupo e os ciganos, né? Então ele apresenta os personagens, o local, apresenta a data, né? Vamos ver se tem alguma opção que condiz com isso, né? Então, analisando a introdução desse texto, pode-se dizer que ela indica o tempo, o local, o tempo, sim, o local em que decorrem as ações, sim, e as personagens que, de alguma forma, tentam impedir os protagonistas de realizar seus projetos. Não, as personagens
elas não tentam impedir os protagonistas de realizar seus projetos. No caso, nós temos os ciganos, que querem de alguma forma proteger o Drácula, não querem deixar que matem o Drácula, e nós temos os outros, né? Mas, por exemplo, a gente não pode dizer que o Jonathan, por exemplo, ele queria impedir o protagonista de realizar seu projeto, né? Então, ele apresenta também os protagonistas, e por isso não é o item A. B. Tempo, o local e o momento crítico em que se viabiliza o desfecho da história, da narrativa. Não. O desfecho da narrativa, né, é pro final. Não na introdução. C. O tempo, o local e a complicação ou a quebra do equilíbrio inicial. Também não. A introdução ela só introduz, né, ela só introduz o que é que vai acontecer, né? Então, a complicação é só depois no texto. D. O tempo, o local em que decorrerão as ações e os personagens principais. Ou seja, cria um cenário e um tempo que os personagens iniciarem suas ações. Sim, eu acho que D é a resposta correta, né? O tempo, o local que ocorrem as ações e as personagens principais, né? A escritora do diário, o Dr. Van Helsing e os outros que estavam a cavalos, né? Então, ele cria o cenário e um tempo para os personagens iniciarem suas ações, ou seja, a perseguição, matar o Drácula, né? Então, a resposta é o item D. Vamos ver, só porque o item E também está errado, o tempo, o local e a complicação. Ó. Complicação e desfecho da narrativa. Não, complicação e desfecho é outra parte, é pro final. A gente está falando da introdução, é o comecinho ali, onde ele apresenta o início da história pra gente. O início da história não, foi mal. Ele introduz aquele dia, né, aquela situação. Então 9. Vamos agora para a questão 9. A perseguição feita ao vampiro é realizada pelos personagens. Quais são os personagens? Madame Mina, Professor Van Helsing, Jonathan, Lord Godminton, John Seward, Quincy Morris e o chefe dos ciganos. Bom, todos estavam certos, menos o chefe dos ciganos, porque a perseguição feita ao vampiro, quem estava perseguindo ao vampiro eram os outros. O chefe dos ciganos ele estava ajudando o vampiro a escapar, né? Ele estava tentando levar o caixão do vampiro para o castelo, para meio que proteger o vampiro, não sei, mas ele não estava perseguindo o vampiro. Os outros é que estavam perseguindo os ciganos que estavam com o vampiro, né? Perseguindo o vampiro. Então, o chefe dos ciganos está errado. E nessas outras, chefe dos ciganos, B está errada. Essa aqui, Professor Van Helsing, Jonathan, Lord Godminton, John Seward e Quincy Morris. Faltou a Madame Mina, né? Então a C está errada. D, Jonathan, Lord Godminton, John Seward, Quincy Morris e o chefe dos ciganos. Tem chefe dos ciganos e faltou Madame Mina. D também está errado. E vamos ver o item E, Madame Mina, Professor Van Helsing, Jonathan, Lord Godalming, John Seward e Quincy Morris. Correto. Esses são todos os personagens que estavam perseguindo o vampiro, né? Então o item correto da questão 9 é o item E. Agora para 10. E a expressão de ódio transformou-se numa expressão de triunfo. A causa da transformação foi porque o vampiro... Vamos voltar lá para ver, né? Então, o sol estava quase se escondendo sobre o cume da montanha. Estava mortalmente pálido, e quando aqueles olhos viram o sol que se punha, a expressão de ódio transformou-se numa expressão de triunfo. Ou seja, ele ficou feliz, né? O ódio virou felicidade, triunfo, porque ele viu que o sol já estava se pondo. E quando o sol se põe, quando está na escuridão, ele já pode usar seus poderes, né? Ele já ganha força de novo, né? Então vamos ver qual a opção que se adequa aqui. Aí, a transformação da expressão dele foi por conta do quê? Porque o vampiro espalhou sobre ele parte da terra do caixão? Não. Percebeu que o sol se punha? Sim. O item correto é o item B, mas vamos ver porque que o resto está errado, né? Conseguiu sumir? Não, ele morreu no final, né? Ele não tinha nem sumido quando ele fez a expressão. Transformou-se em pó? Também não, ele não ficou triunfoso porque morreu. E venceu o grupo que perseguia? Ele também não venceu, ele perdeu. Então realmente ele ficou com uma sensação de triunfo. Por quê? Porque o sol, ele viu que o sol estava se impondo e aí ele podia
o sol tendo se posto, ele ia voltar a seus poderes, né? Vamos ver agora a questão 11. Os ciganos pararam de novo e o chefe lhe deu nova ordem. A nova ordem dada consiste em... Vamos ver o que a nova ordem consiste. Vamos soltar. O chefe dos ciganos deu ordem a seus homens de prosseguirem cavalgados e eles obedeceram. Mas os 4 homens apontaram as carabinas e ordenaram ameaçadoramente que parassem. Os ciganos pararam e o chefe lhe deu nova ordem. Deu uma nova ordem. Cada um se muniu da arma que se dispunha, faca ou pistola, e preparou-se para lutar. Então qual foi a ordem dele? Foi do pessoal se preparar para lutar, né? Foi para lutar contra o pessoal que estava perseguindo eles. Então vamos aqui. Então, ó, a nova ordem dada consiste em prosseguir a cavalgada? Não, essa é a primeira ordem. A nova ordem é outra. Cercar a carroça? Também não, eles cercam a carroça depois. C. Enfrentar o grupo que impedia a passagem? Sim, a ordem foi justamente essa. Vamos enfrentar o grupo que está impedindo a nossa passagem, né? Tanto que o pessoal pegou as pistolas, as facas, né, para justamente enfrentar. Então a resposta correta é o item C, mas vamos ver porque que os outros estão errados. D. Parar a cavalgada? Também não. E formar um muro difícil de ser transposto? Também não, isso aí foi depois. A resposta correta realmente é o item C. Vamos agora para a questão 12. O enunciado que expressa uma opinião em meio a fatos é... Então, olha, que é um enunciado que tem vários fatos e em meio aos fatos tem uma opinião. A tarde já é muito adiantada quando eu e o professor Van Helsing seguimos rumo ao nascente. Bom, aí tem fato, né, que já estava tarde, né, já estava quase anoitecendo e eles estavam seguindo rumo ao nascente. Só fatos aí, nada de opinião. Quando tínhamos caminhado por 1 milha, olhamos para trás. Também só fatos, eles já tinham caminhado 1 milha e olharam para trás. C. Vimos o castelo do Drácula recortando o céu. Também não, só um fato, eles viram. D. Ao longe ouviam-se uivos de lobo. Também é só um fato, né, que os lobos estavam longe e eles ouviam o uivo dos lobos. Também só fatos aí. Agora vamos ver o item E. Estavam longe, mas seu rugido, mesmo chegando abafado pela neve que caía, era pavoroso. Essa é a resposta correta. Por quê? Ele não quer fato, ele quer o enunciado que expressa uma opinião em meio a fatos. Os fatos estavam longe, né? Os lobos estavam longe, mas o seu rugido, mesmo chegando abafado pela neve, ou seja, o rugido estava chegando abafado por causa da neve que caía, né? Outro fato, era pavoroso. Esse era pavoroso não é um fato, é a opinião dela. Ela achava o rugido pavoroso, né? Então, essa é a resposta certa. Nós temos uma opinião que o rugido era pavoroso em meio a fatos, né, que estavam longe e que o rugido chegava abafado. Então a resposta da 12 é o item E. Vamos agora para 13, né? 13. Na página do diário de Mina Hacker, em 30/9, texto 2, ela registrou as formas apresentadas de Van Helsing para eliminar um vampiro. Dessas formas, a qual foi realmente utilizada para esse fim, conforme o registro de 6/11, né, de 6 de novembro, texto 3, foi. Então, se a gente voltar aqui, né, no texto e ver como foi que eles mataram o vampiro, a gente vai ver, ó, que estremeci ao vê-lo cortando a cabeça do conde fora. Então, como é que foi a forma que eles mataram, que eles derrotaram o vampiro? Foi decapitando ele. Foi uma decapitação. Então, ó, cadê o texto aqui? Qual foi a forma que eles usaram para derrotar? Uma bala abençoada disparada contra o caixão? O Van Helsing até falou isso, mas eles não derrotaram desse jeito. Faca no coração? Um dos personagens até deu uma facada no coração, sendo que o Van Helsing não citou isso no texto 2. Ele não citou uma facada no coração. Então também não pode ser item B. C. Cabeça degolada? Sim, no texto 2 o Van Helsing cita que pode derrotar o vampiro com a cabeça degolando a cabeça dele. E é justamente assim que eles o matam. Então a resposta é o item C. Mas vamos ver porque que o item D está errado, né? Uma estaca atravessando no peito. Ele diz que ele pode matar dessa forma, mas não foi a forma como eles mataram no texto 3. E o crucifixo à mostra.
No texto 2, eles até dizem que o crucifixo deixa o vampiro apavorado, fica sem poderes diante de um crucifixo. Mas eles não derrotaram desse jeito, foi realmente a cabeça degolada. A resposta é o item C. Então, pessoal, terminamos aqui esse vídeo, vamos ficar por aqui mesmo. Resolvemos as 13 primeiras questões dessa prova, da prova de português do ano de 2011/2012, né? Do concurso Colégio Militar de Fortaleza, e o professor Bilas vai resolver o restante das questões, ou seja, da questão 14 até a 20, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, fale com a gente, envia ou fala com o seu monitor, ou envia mensagem pelo e-mail, pelo grupo de WhatsApp, tanto faz. Contate a gente que a gente vai tentar responder a dúvida de vocês, vai tentar ajudar. E, pessoal, o concurso do Colégio Militar já passou, o da Polícia dos Bombeiros estão se aproximando. Então, pessoal, vamos dar aquele gás final e vamos estudar e vamos dar o nosso melhor, porque eu tenho certeza que se a gente estudar, se vocês derem o gás de vocês, vocês vão conseguir passar, pessoal. Então, vamos dar aquele gás final. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!